a tua chegada na empresa da RBS ali como um repórter, né? Que fala com a periferia. Esse projeto vem da tua parte ou já tinha esse projeto antes? Cara, assim, o Manuel já fazia muito isso, né? De ir pra esse lado e tal. E aí ele foi pro... tanto eu quanto o seguidor, a gente já fazia algumas coisas com ele, assim, esporádicas e tal. Ajudava com algumas pautas, arrumava um pessoal pra ir junto pra uma matéria que ele ia fazer. Ou indicava alguém, às vezes, tal. E aí um dia a gente tinha o costume, né? Ele tinha o costume, ainda tem, do café. Toda vez que tinha alguma ideia pra trocar e tal, ele, ô negão, vamos tomar um café. Daí a gente ia tomar um café, conversava e tal, não sei o quê. Numa dessas, ele ele disse que ele tinha recebido um convite, né, pra ascender na profissão, mas ele tinha um objetivo que era o de não fechar essa porta, né? Porque fatalmente o que aconteceria se ele saísse seria que, bom, um repórter que saiu e é isso. Não sei se isso é o que aconteceria, né? Não tem Sim. como eu dizer. Mas o medo dele era um medo justificável, né? Sim. Poderia acontecer. E aí ele disse que ia indicar eu e o seguidor para que a gente fosse passar pelo processo de, né? Todo o processo para ser admitido, enfim, todo o recrutamento e tal. Mas ele ia indicar os nossos dois nomes. Como foi o que ele fez? Ele indicou a gente. E aí a gente passou por todo esse processo. Eu não tinha o registro, daí eu fui fazer um curso para ter o registro e tal, para poder aí sim ser admitido. O seguidor já tinha feito esse curso por causa do Hip Hop Sul, né? E quando a gente chegou lá, a gente, ao contrário do que a gente imaginava, eu principalmente, Sim. imaginava, exatamente por causa do manifesto público, que foi uma coisa que eu fui mudando com o tempo depois, né? Eu nunca me esqueço que uma vez eu tava numa... Não me lembro se foi numa festa, numa palestra, sei lá. Sei que eu tava nesse mesmo lance de ficar na minha, sem dar risada e tal. E aí um cara chegou em mim e falou, meu, Não é assim. eu te vejo sempre brabo, cara. Qual é o teu problema, sabe? Tá Eu digo, doente? cara, eu não tô aqui pra ficar brincando, não vim aqui pra fazer amizade, eu tenho uma missão, minha ideia é essa e eu vou falar Sangue desse no jeito e tal. E ele, cara, talvez tu afaste um pessoal com esse teu jeito e tal. E aí eu comecei a repensar isso e aos poucos eu fui mudando, sabe? Não 100%, porque isso é mentira, mas, sabe? Fui dando mais uma... Dando uma brechada pro pessoal, dando assim. uma, sabe? Até pro pessoal me conhecer mais e eu também conhecer melhor o pessoal. E nisso pra mim foi bom, porque eu fiz vários amigos, enfim. E aí, nesse tempo eu tinha sempre essa coisa do contra a TV, né? Contra a TV. Pra mim a TV ilude, a TV, né? E quando eu cheguei lá na RBS, bom, primeiro que era a grande maioria, 98% branco, né? Então eu já chegava meio... E quando eu cheguei lá eu fui muito bem recepcionado. Muito bem recepcionado. Pessoas que eu olhava na TV, que eu imaginava, isso aí deve ser metido pra caramba. Simpático pra caramba. Simpático pra caramba. Vários, assim, sabe? E a gente passou 2 semanas fazendo um intensivão mesmo, sabe? A gente entrava numa salinha assim, eu e o seguidor. Opa, entrava numa salinha, eu e o seguidor, sentava e entrava um repórter, um apresentador. E eles iam dizendo, a gente faz isso, isso e isso e tal. Mas e como é a tua realidade? Eles perguntavam pra nós. A gente falava como era a nossa realidade e tal, e assim foi. A primeira coisa que me quebrou quando eu fui pra lá foi o diretor geral lá, que é um cara que eu converso, ele não tá mais na empresa, mas eu converso com ele até hoje, peço conselho para ele, digo o que eu tô pensando, ele me aconselha, que é um cara chamado César Freitas. Esse cara, ele tem um coração do tamanho dessa mesa aqui, sabe? E ele é um cara que ele sempre foi um antirracista, essa é a palavra. Ele sempre foi um cara antirracista. Tanto que ele deu várias forças pro Manuel também. Ele foi um cara que encabeçou do Manuel ir pra África do Sul na Copa.
sabe? Ele enxerga o cara Ele preto como um ser humano. Exatamente, Não pela pele, exatamente. E é um cara assim, ele não é professor de história, mas ele sempre foi ligado em história. Então a gente chegava muitas vezes para sentar, para almoçar, para conversar quando dava, e ele começava a falar do Mandela, sabe? Várias coisas que ele como professor de história, tanto que eu tenho 2 livros do Mandela que eu fico sempre mostrando, foi ele que me deu, sabe? Um quando o Mandela estava preso, o outro depois que o Mandela saiu, enfim. E esse cara foi o cara que a gente fez a entrevista. E na entrevista, eu e o seguidor, a gente fez entrevista em dias separados, para eles, porque eles queriam ver se a gente pensava a mesma coisa e tal, enfim. E aí, no dia que eu fui conversar com ele, ele me perguntou isso. O que tu vê da TV? Eu não vejo nada. Tu não vê nada da TV? Não. Mas por que tu não vê nada da TV? Claro, não vejo nada da TV porque, assim, toda vez que eu vou olhar uma novela, é os pretos de escravo, as mulheres de escrava, ama de leite, empregada, não sei o quê, papapá. E, se não for isso, é tiroteio, sangue, que a vila tá dando isso, que o tráfico não sei o quê. Pra mim ver isso, eu só saio na minha esquina aqui. Eu saio na rua e eu vejo. Ao vivo? A cores? Não, sabe? Então não tem. E aí ele disse, tá, mas e se eu te perguntasse se tu quer vir pra cá pra mudar isso? Mudar isso que aparece. Daí eu, pois então, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa nas comunidades. Tem muita coisa boa nas comunidades. E seria bem legal de mostrar isso também. Não só o tráfico, a morte ou não sei o quê. Aí, deixa eu mandar aqui. Vamos ver o pessoal dar um recadinho. O pessoal que tá aí na live pode mandar comentários, compartilha bastante aí. Faça perguntas. YouTube, tá no YouTube? eu vou ver como é que tá no YouTube. Não entrei no YouTube ainda. Então, vamos lá. E aí eu falei pra ele isso, né? Tipo, seria bem interessante. Tem outras coisas que acontecem nas comunidades. Tem outras coisas importantes do carnaval, por exemplo. Não é só a nega dançando com a roupa minúscula, sabe? Eles querem ver isso, né? Tem o rap também, tem muita coisa importante. O samba tem muita coisa importante acontecendo. Tem muitos caras da antiga que fazem samba. Não é só o Lupicínio. Você vai compositores das escolas de samba. Exatamente. E isso tudo, sabe? O carnaval, ele é muito mais do que só o desfile, sabe? Ou a mulata, ou... Exatamente. E aí ele disse, pois então, tô te desafiando a vir pra cá fazer exatamente isso. Mostra isso, então. Mostrar exatamente isso. E eu... Olha, se for isso, se eu tiver essa liberdade mesmo, me interessa muito. E ele conversou a mesma coisa com o seguidor, e o seguidor falou a mesma coisa. Sem que a gente soubesse o que o outro tá falando. E aí a gente foi admitido, e aí nessa a gente começou a aprender como fazer isso, né? Porque só a ideia, a gente tem um monte de ideia, mas se não souber como fazer, como elaborar... E aí foi onde a gente teve essas 2 semanas, aí a gente conversou com a Cristina Ranzolin, com todo mundo. E aí eles foram nos dando vários toques, assim. Pô, tem muita gente que sabe, né, a base, Cristina Ranzolin, quantos anos. Nossa. Imagina, um toque dela é uma lâmpada que acende na cabeça, né? Te diminui 1 ano de... de pesquisa. Entende? Não, que eu fazer isso, não, faz isso que vai ficar melhor. E é importante dizer isso assim, hoje isso ainda acontece. Sabe? Tipo, tem um negócio que tu fez ali e... Ô, Mark B, dá uma chegada aqui, olha só. Eu vi que hoje tu fez tal e tal negócio. Muito bom. Mas se tu fizesse dessa forma aqui, tu ia te cansar menos e o impacto ia ser maior. Sabe? Então, isso é um lance que... E isso me abriu várias... Não é um toque pra te corrigir ou te exatamente. É um toque pra construir pra ti, sabe? Exatamente. E ali eu aprendi muito isso, assim, sabe? Tipo, me abriu várias coisas de que nem todo mundo tá... Como é que eu posso dizer isso? Nem todo branco tá pra te ferrar. Sabe? Eu consegui entender isso, assim. E eu faço um lance que é de vez em quando
quando eu consigo, ou quando eu vou num lugar que eu vejo que o pessoal realmente é interessado, eu convido para ir lá conhecer a TV, por dentro. Então, uma gurizada, escola ou projeto social, vai lá e passa 2, 3 horas lá na TV. Vai aprender com o cara, o cinegrafista, como é que ele mexe e tal, onde é, o estúdio do JA, como é que é por dentro, do Globo Esporte, como é que é, aonde que eles controlam os microfones de todo mundo, e, Legal, sabe? Pô, show. Legal. E é legal porque todo mundo diz a mesma coisa em um determinado momento, ou quando tá indo embora diz a mesma coisa. Pai, eu achei que o pessoal fosse meio metido aqui. Sabe? E isso é legal. Isso é importante também. Desperta o interesse da pessoa ali também. Eu quero fazer isso. Exato, sabe? Eu quero trabalhar com cameraman. O cara, tri-acessível, sabe? Eles chegam lá, o que é isso? Ah, é uma câmera? Chega aqui, vou te mostrar. Pega aqui, faz assim, faz assado, bate a foto, não sei o quê. Ó, aqui tu aproxima, faz o zoom, aqui tu, sabe? E isso é importante, né? Esse movimento é importante. Quando tipo, hoje eu fiz um vivo falando sobre a eliminatória do slam. O que é o slam? É uma poesia que a gurizada tá fazendo, a juventude faz isso muito, tal, não sei o quê. Isso tá mostrando, como eu falei para a própria gurizada do slam, eu disse, cara, entende que isso que tu tá falando aqui, que a gente tá falando aqui, que a gente tá mostrando aqui, é importante para a gurizada de Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, mas tá inspirando a gurizada lá de Erechim, de Santo Ângelo, de Nova Prata, entende? Que de repente pode estar lá querendo fazer alguma coisa e achar, ninguém mais faz isso, cara, é só eu. E aí de repente tu vai ver no Jornal do Almoço a gurizada igualzinha, com a mesma roupa que tu muitas vezes, fazendo o que tu tá querendo fazer. E isso dá uma inspiração, claro, fortalece. Sim, cara. E sem contar um monte de projeto social que a gente já, graças a Deus, a gente consegue ajudar. E tem uma coisa que é muito... que não tem dinheiro que pague. Que é, por exemplo, eu estou em Alvorada, um clube de mães que está precisando de ajuda para poder fazer cesta básica. E aí a gente faz um vivo ali. Aí, o número para ajudar é tal. Sair do ar no Stories, exatamente. Sair do ar e o telefone começar a tocar. Eu vi essa história. Começa a tocar. É satisfatório sim teu trabalho.